Amados irmãos, agora que já soubemos mais um pouco sobre a estratégia do inimigo, sobre as nossas vidas e sobre como nós nos devemos posicionar para andar em novidade de espírito, andarmos em frente no caminho da santificação para o Senhor, para sermos a tal estátua, tal pilar, tal suporte no Senhor. Agora estamos prontos para... Vamos ver 3 passagens bíblicas, nada mais, não vou falar muito, a palavra vai falar por si só, de como nós devemos andar no Senhor. Vamos deixar que o Senhor nos preserve pela sua palavra para a vida eterna, que é isso. É o que o Senhor quer, que a gente seja daqueles pilares quando nós vamos aos museus, aqueles monumentos. Acho que até é disso que o Paulo fala, porque quando ele fala das coisas que era a realidade do dia-a-dia dele. Havia aqueles templos com aqueles pilares ornamentados, que ainda hoje estão exatamente iguais, está lá tudo certinho. Aquilo era um pilar, era um suporte, também era uma coisa onde as pessoas se maravilhavam ver. Não tinha uma estrutura funcional, também era decoração. Era para dar honra àquela casa, não é? E a nossa esperança é essa. É trazermos honra na casa do Senhor, ok? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Logo o primeiro versículo, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor no nome de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mulher de Ló, se o Senhor está-nos a chamar para a gente pensarmos, estarmos focados, o nosso propósito, estarmos focados no amor do Senhor e firmados nele e seguirmos em frente. Em obediência. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que é esta manifestação que ele está a falar? É o nosso novo estado, que é, em Cristo temos glória. Vamos ser este pilar que estava lá estava e está para sempre. Em Apocalipse 22, ok? Agora vou só aqui com o dedo, vou aqui já ver. É só uma fugidinha mesmo aqui para o que é que o Senhor diz aqui. Aliás, é Apocalipse 3. Só um segundo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Isto é a recompensa que o Senhor dá para nós. Mas vamos continuar. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é isto que Paulo está a falar? Mortificai. Vocês permitem, vou traduzir isto, vou fazer isto na linguagem de hoje. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E depois a seguir ele vai explicar o que é, mas vamos só perceber o que é esta frase. Para mim, esta frase é assim: acabem com as ligações às coisas que a carne vos pede. E o que é que são essas coisas? São a isca, lembram-se? A isca do diabo. Ele faz-vos a isca, mas nós agarramos nisso e submetemos tudo isso, levamos esses pensamentos todos, essas tentações cativas à obediência à palavra de Deus. Ok? Porquê? Porque o Senhor, na sua bondade, Ele está-nos a avisar. Porque estas coisas têm uma consequência. A consequência é a ira de Deus. Ok? E essa ira de Deus é o que aconteceu à mulher de Ló. Ela foi destinada para a ira. Ficou estabelecida naquele estado para ser julgada na ira de Deus.
O Senhor não deita a ira àqueles que Ele ama, àqueles que estão de acordo com a vontade dEle. Ok? Prontos. Então, vamos ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai dizer o que é. Vai dar para perceber. A fornicação, a impureza, a afeição, a ligação, o gosto, as coisas desordenadamente, ou seja, a afeição desordenada. Lembra-se do que eu falei, aquela questão da glutonaria, de comprar coisas compulsivas. Tudo isso são pecados, irmãos. E muitas vezes os crentes têm sido, e acham que até é normal. Vaidade de muita coisa. Tudo o que são coisas que não são naturais. Ok? E por isso é que não crescem no Senhor. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ok? Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Lá está. Eu não tinha lido isto ainda. E vem a ira de Deus sobre quê? Sobre os filhos da desobediência. Porquê que chama-se estes filhos desobedientes? Porque eles não levaram cativos estas imaginações, estes pensamentos, à obediência de Cristo, que é a palavra de Deus. Porquê que eles não fizeram isso? Porque eles estão a procurar apagar o sofrimento, ok? Apagar este vazio que eles carregam, com o que esse crente carrega, com as coisas deste mundo, através dos deleites que essas coisas dão temporariamente. Vocês estão a entender? Prontos. E o Senhor diz não. O meu amor tem que ser primeiro que isso tudo muito e único. Vocês têm que largar isso tudo fora para me ganharem a mim. Prontos. E agora a seguir. 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. E exatamente. Isto éramos nós. Nós vivíamos nisto. Nós vivíamos na imundícia, vivíamos na infidelidade, vivíamos na mentira, vivíamos no ódio. O que é o ódio? O que é a violência? Eu era um indivíduo agressivo. Parece que mentira, mas é verdade. Eu era um indivíduo agressivo. E o que era isso? Eu estava zangado dentro de mim próprio. Hoje em dia não sou, graças a Deus. Deus transformou-me. Está a ver? Antigamente andava nisso, mas agora já não ando. Mas agora, o versículo 8, desposai-vos também de tudo. E agora o Senhor diz assim, além disso, ainda há além das coisas que vocês também faziam, ainda há outras. E o que é que ele diz? Olha, da ira, da cólera, da malícia, tantas vezes. Irmão, tu és sincero com o Senhor? No Senhor? Será que tantas vezes há irmãos que estão, por exemplo, fazem uma conversa à outra e não estão a ser honestos, não estão a ser como uma criança, estão a ser manhosos? O termo aqui em português é manhoso. O Senhor não gosta disso, deita isso fora. E às vezes é por causa dessas coisas que eles depois dizem, parece que não há aquela intimidade com o Senhor. Pois não, o Senhor não gosta disso. Ok? Aqui está a falar malícia, da maldicência, também já falámos, das palavras torpes da sua boca. Toda a gente que anda no mundo diz muitas asneiras, diz muitas coisas, às vezes larachas e gozar, brincadeiras tolas, parvas. Eu era um desses, eu fazia chacota. Mas o Senhor me libertou dessas coisas. Porquê? Porque há este amor maior e há esta transformação na maneira de pensar. Porque a fortaleza foi destruída. A fortaleza de pensamentos errados. Ok? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isto é este processo da gente obedecer ao Senhor em amor, crescer no amor dele e estamos mais próximos do Senhor. Temos mais Espírito Santo, somos mais agradáveis aos olhos do Senhor. O Senhor está contente connosco. E nós estamos a dar fruto. A pessoa que faz isto, a pessoa que vai dar fruto para o Senhor. Ok? Se vocês veem em Gálatas 5:22, há os frutos do Espírito e os frutos da carne, como os irmãos sabem, não é? Para aqueles que não sabem. Está lá. Agora vamos ler aqui só já o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Ora então, aqui está a explicar,
Isto está a falar já daquilo que a gente deve ter, que é os frutos do Espírito Santo em nós. E se eles já existem, mas não são assim, podiam ser melhor, a gente tem que alimar as áreas da vida onde o diabo anda a minar, que é para produzirmos ainda mais fruto. E diz aqui outra coisa também, que é importantíssima, que já falámos, que é o perdão. Perdoar-nos uns aos outros. Perdoar é amor. E na verdade, irmãos, eu vou partilhar uma coisa com vocês. Segundo aquilo que eu entendo, nós não conseguimos ser igual a Deus. Nunca. Mas há uma coisa, porque Deus é perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos neste corpo. Mas há uma coisa que a gente pode fazer, que eu acredito que se não é igual, é muito próxima daquilo que Deus é. Ou daquilo que Deus faz. Não me interpretem mal, não peguem em pedras, amigo. Mas é isto. Se tu perdoares, estás a ser igual a Deus. Pensa nisto. A gente não consegue amar como Deus ama. A gente não consegue fazer aquilo que o Senhor fez, mas a perdoar, tu podes perdoar. Está ao teu alcance. Podem ter feito a maior maldade do mundo inteiro. Mas se tu escolheres perdoar, tu estás a copiar a Deus de uma forma ímpar. Ouviste? Sei que em perdoar é uma coisa tão importante. E depois diz aqui ainda outra coisa. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Mais uma vez, isto está aqui, a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, está a sintetizar aquilo tudo que eu já falei aqui. Eu preciso de 1 hora para falar uma coisa que a palavra fala em 2 minutos. É maravilhoso. Mas é assim, o que é o vínculo? O vínculo é o meio. Vocês estão a entender? E o meio que Deus nos dá para a gente ser perfeitos é o amor. É a gente estarmos no amor do Senhor. Vocês estão a entender? A pessoa que está cheia de amor, ela vive liberta. Vocês estão a entender? Ela não vou dizer que ela não peca, obviamente. Porque a gente não somos perfeitos. Mas a gente vive nesta novidade de fé, vive neste aperfeiçoamento, que não depende de ti diretamente. Tu tomas essa atitude, mas o Senhor vai operar, é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. Ok? E vamos ler ainda mais. E a paz de Deus, lá está, a paz de Deus. A paz vem com isto. Se a gente vive nisto, a paz de Deus está connosco. Para o qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. A gente, para ser agradecidos, até nas tribulações, a gente tem que ser humildes. Lembrem-se disto. Ninguém vem ao arrependimento sem ser humilde primeiro. Porque a pessoa, para se arrepender, tem que assumir que tem uma culpa. A pessoa tem que abrir o jogo. E como é que vais fazer isso se não fores humilde? Vocês estão a entender? São as características do Senhor Jesus Cristo. Ele gosta que a gente... Ele gosta e é absolutamente necessário a gente sermos no caminho dele, à semelhança dele. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, dando por Ele graças ao Pai. Amém. Então, só falar aqui um bocadinho rapidamente sobre isto. Eu olho para esta passagem e para mim esta passagem é assim. O que é isto que está aqui? Pessoa, viver em perdão, viver agradecida. Lembram-se o que é que Paulo disse? Se a gente tiver com que se tapar e cobrir, estejam agradecidos. Estar agradecidos mesmo na miséria, estar agradecidos na pobreza. Isso, Deus agrada-se disso, que a gente tenha essa atitude. Portanto, perdoar, estar agradecidos, ser abundante na palavra, termos uma atitude de louvor. O que é louvor? É os salmos, é os hinos, é os cânticos espirituais. Tudo isto é o posicionamento que a gente precisa de ter para rebentar completamente com o trabalho que o inimigo fez na tua vida. Estás-me a perceber? Porque há pessoas,
o dano é pouco, mas há outras pessoas que têm a vida destruída pelo inimigo. Vocês sabem isso. E não há nada que resista a gente viver assim conforme Deus, porque onde está a luz não pode haver trevas. Ok? Pronto, vamos passar já à frente. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 5. 5. Vamos ler só aqui a partir do versículo 14. Os irmãos deviam ler isto tudo e não só uma vez, dar a volta a estas cartas e entender no geral e depois ler outra vez, que é para isto a palavra de Deus ser quê? Ser abundante dentro de nós, dentro da nossa mente. Quando as pessoas dizem, eu já li a palavra, já li. Se tu leres isso de uma forma ritualística, de uma forma tipo a descarga de consciência, como é que a palavra de Deus vai entrar dentro da tua mente, dentro do teu subconsciente? Tu tens que ter uma predisposição para que a palavra penetre fundo dentro do teu íntimo. Então às vezes tens que ir mais que uma vez. O Senhor quer que tu vás à procura dele com o coração. É como alguém que escreve uma carta de amor, o príncipe, e aquela pessoa, aquela jovem vai ler a carta e fica tipo curiosíssima. Finalmente encontrei o amor. Como era antigamente eram essas cartas. Era meses e meses à espera de uma carta. E a pessoa fica naquela suspense, tem aquela expectativa, vocês estão a entender? De receber, porque a gente tem que ter uma expectativa de receber do Senhor. Isso é bíblico também, ok? Vamos ler a partir do versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, são vocês, que admovesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com os outros. Os de pouco ânimo quer dizer tristes, os que andam tristes. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos e alegrai-vos. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Vocês sabem que o Espírito pode se extinguir? Quanto mais o crente vive num sistema de mulher de Ló, já viram? A palavra de Deus não nos diz que a gente olha para trás uma vez e está desclassificado da fé. Nunca, isso não é verdade. Mas a palavra diz que há uma altura em que o Espírito de Deus está tão triste, está tão rejeitado, e ele extingue-se. Há muitos versículos que falam sobre isso, há avisos sérios em Hebreus 6 e etc. sobre isso. E depois é impossível, porque aquele que é pobre da fé, é impossível que ele volte para ser salvo. Isto é o que a Bíblia diz. Mas há esta bondade de Deus. Deus é paciente e longânimo, primeiro com Ele, e depois pede-nos a nós, manda-nos a nós, que nós também sejamos longânimos e que preservemos nele, assim como Ele também preserva para a nossa salvação. O Senhor é paciente. Eu vou-vos dizer, eu já olhei para trás, eu já perdi a conta, que eu me lembro. Mas é certo que o Senhor, as coisas são maravilhosas. O Senhor dá sempre uma segunda hipótese. O Senhor não fecha a porta. Até aquela altura, prontos, que já não há. E acho que Deus, quando isso acontece, é porque não há mesmo mais. Deus não é um violador. Ele não abusa à vontade da pessoa. Há pessoas que não querem mesmo. E Deus dá-lhes essa liberdade, de elas rejeitarem o Deus vivo. Ok? Mais à frente. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Isto é o que eu vos peço. Examinem tudo. Retenham aquilo que é bom. Abstende-vos de toda a aparência de mal. Tudo isto que a gente está aqui a ler é isso. É o posicionamento, ok? Para andar em obediência, em louvor ao Senhor, um sacrifício de louvor e adoração. Ok? Para que a gente tenha o Espírito Santo. Lembram-se, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos vai guiar e santificar, vai nos ajudar. Até para outras coisas, irmão. Como é que a gente
no nosso dia-a-dia, com as distrações que há, com as preocupações, com os compromissos, como é que a gente vai tirar tempo como o Senhor quer? Não é 10 minutos. Não devia ser. Também se a pessoa não tiver tempo naquele dia e se for 10 minutos, eu acredito que o Senhor não está. O Senhor não quer que a gente se torne religiosos. Mas a verdade é essa. O Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele. A gente tem que tirar tempo para estar próximos do Senhor. Mas como é que a gente vai fazer se não tiver o Espírito Santo connosco? Estão a perceber, irmãos? Porque é que um crente novo na fé, que não conhece nada da Bíblia, mas que recebeu o Senhor, teve aquilo que a Bíblia chama, que eu já tive, o novo, tu sabes o que é que eu quero falar, se tu és nascido novo, tu tens isso. Aquela alegria do Senhor, o novo nascimento, aquele primeiro amor, que é quando o Espírito Santo entra dentro da pessoa. Não é a pessoa, é aquilo que está nela, aquela alegria, aquela vontade de ler a palavra, O mundo é diferente. A gente tem compaixão, a gente quer ir ter com as pessoas que nos odeiam e que a gente odiava, a gente que vai pedir perdão. E custa-nos tanto, mas a gente faz de agrado. Porquê? Porque é o Espírito Santo a trabalhar dentro da pessoa. É um crédito inicial que a gente tem do Senhor. E a gente não deve extinguir esse Espírito. Lembram-se na carta que o Senhor mandou às 7 igrejas? Qual é a primeira? A igreja de Efésios, não é? Qual era o problema que eles tinham? Eles tinham obras. Eles não suportavam os falsos mestres, eles faziam coisas boas, mas tinham um problema e eles foram desclassificados por causa disso. Eles abandonaram o primeiro amor. Lembram-se? Acham que se eles não tinham o primeiro amor, acham que eles estavam mais sujeitos às iscas do inimigo para abater os problemas da vida? É isto que eu vos estou a falar. Mas prontos. E agora, o último versículo. O 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. O que é isto, conservados? O que é que o sal faz? Sal preserva, lembram-se? Está aqui escondido o mesmo paralelo espiritual com a mulher de Ló. A mulher de Ló foi o oposto disto. Foi conservada, foi preservada, não, foi para santificação, foi para conspurcação, para vergonha, ok? Irrepreensíveis. Portanto, a mulher de Ló não foi considerada irrepreensível. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Já vistes? Não és tu que fazes, é o Senhor que faz em ti. Mas a predisposição, o posicionamento tem que ser teu. E a obediência, obviamente. Ok? Vamos ler em Efésios, capítulo 4. Vamos ler, olha, começamos já pelo primeiro versículo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. Ok? E eu agora vou passar diretamente aqui para o versículo 22. Ok? Vocês, irmãos, leem isso tudo, que é uma maravilha. Eu, por questões do tempo, vou ler o 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, a gente tem que mandar para trás o velho homem. Ok? O que é que isto é? É aquilo que o Paulo estava a dizer. É o sofrer a perda e considerá-la como refúgio, como lixo, como esterco. Ok? Em que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é que são estas concupiscências do engano? É a isca do diabo, que eu chamei isso a ele, não é? Mas obviamente, é as concupiscências que a predisposição está cá e o diabo sabe bem, então ele vai buscar aquilo. Primeiro criou o problema. Normalmente, a grande maioria dos problemas são criados pelo inimigo na nossa vida, ou a consequência do inimigo estar no mundo. Uma guerra é uma consequência, uma guerra traz uns traumas muito grandes na vida de uma pessoa, fica marcada para o resto da vida, a não ser que o Senhor Deus opere.
e destrua aqueles padrões de medo, de angústia, etc. Todas essas coisas. E muitas vezes as pessoas saem destes dramas e elas próprias são fazedoras do mal. Vocês sabem que 90% ou 100% dos pedófilos, eles também foram abusados. Espiritualmente há qualquer coisa que entrou neles. E a concupiscência deles é essa. O que é que vocês acham que isso é? É o engano. Vocês estão a entender? Portanto, quando o Paulo diz que se corrompe, eu sei que está a estragar. Pelas concupiscências, plural, do engano. Ou seja, estas concupiscências são os padrões errados da mente que nos obrigam, que nos levam a fazer estas desobediências a Deus, estes pecados, não é? E vos renoveis, aonde é que é para nos renovar? No espírito da vossa mente. O que é o espírito da nossa mente? Deixem-me só fazer isto é outra mensagem, não é? Esta é verdade. Mas, irmãos, nós temos uma mente. A Bíblia, o Jesus falou isso também. Porque é que pensais mal nos vossos corações? Imaginais o mal nos vossos... Deus fez uma coisa, imaginação nos corações. Quer dizer que há uma... Na maneira como nós funcionamos, nós imaginamos coisas. E quando essas coisas se concretizam, quando a gente as aceita, não as rejeita, mas aceita, elas vêm onde? Descem ao nosso coração. O Senhor falou disso. Eu também já falei disso aí noutra mensagem. E... quer dizer que há um espírito que nos governa. Vocês conhecem essas pessoas que, infelizmente, ouvem vozes do inimigo para matar os outros. E a verdade, eles não estão a mentir. Eles ouvem vozes. Isto é um caso gravíssimo de uma pessoa que está sob controle do inimigo. Mas, da mesma maneira que um crente ouve a voz do Senhor, aquela voz que eu já falei, é uma voz calma, às vezes é mesmo uma voz audível, é verdade, tudo certo. Mas, ou seja, porquê? Porque nós somos o tal dispositivo e o nosso método de criar realidade, porque nós também criamos. Deus é o Criador, não há outro, é o Criador, mas Deus criou-nos à semelhança dele. Pensem nisto, irmãos. Porquê? Porque nós também criamos realidade. Eu já dei o exemplo aí a uns irmãos, uma vez. Quem dá a vida é Deus, é a verdade. Não há hipótese, Deus é que dá a vida. Mas se o casal, se o marido e a mulher não tiverem intimidade, eles têm que tomar uma ação. Deus vai operar a vida, porque Deus nos criou, a intenção do Senhor, segundo o meu entendimento inicial, é para que a gente lhe desse toda a glória que Ele merece, em sendo participantes da criação. Porque quando o homem e uma mulher eles fazem filhos, eles estão a fazer uma atitude, estão a compromisso, devia ser em amor sempre, mas para se criar uma nova vida. E o Senhor entra e dá a vida, e dá o crescimento. Mas se o homem não tiver a ação, não vai haver vida. Vocês estão a entender? Então, se eu disser isto, que o homem é um microscópico, um criador miniatura, porque ele participa na criação que Deus inicialmente tinha estabelecido. A ideia, por exemplo, quando uma pessoa faz uma invenção, faz uma caneta, quem inventou uma caneta foi uma pessoa que imaginou no seu espírito, imaginou e realizou aquele objeto. Vocês estão a entender? E isto, basicamente, vocês vão a Gênesis 1 e vão a João, capítulo 1, versículo 1, e vocês têm lá isto. A maneira como Deus criou toda a criação foi basicamente isso. Deus pensou, pensem nisto, irmãos. Eu posso falar disto noutra, agora não vou adiantar mais, mas há mais coisas. Mas Deus, o Criador, Ele idealizou, compreendem? E Ele, pelo Espírito, que é o sopro, Ele falou. E falou é a palavra. Por isso é que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Porquê? Porque Jesus é a palavra. Jesus foi a execução dos pensamentos de Deus. Vocês estão a entender? Se eu chegar ao pé de alguém e lhe disser umas palavras de conforto, eu estou a comunicar aquilo que vai no meu espírito, estou a comunicar para essa pessoa.
E basicamente o que está a acontecer é que o meu espírito está a comunicar com o espírito dela. O espiritual está a usar um dispositivo físico para comunicar com outra. E imaginem agora, a pessoa, por exemplo, imagina, eu digo-lhe coisas lindas, coisas de conforto, e dou-lhe uma bênção e tudo, eu estou a dar glória a Deus. Mas imaginem que eu vou amaldiçoá-la. Eu estou a usar o dispositivo que Deus estaria a usar, o dispositivo que Deus me deu, para desonrar a Deus. Você está a entender? Se eu ofendesse de toda a maneira efetiva, se eu odiasse, tudo. Eu estou a usar o meu dispositivo que Deus me deu para criar realidade para a glória do diabo. Faz sentido ou não? E porquê é que isto acontece? Porque na minha mente eu concebi essa imaginação de ofender e desgraçar aquela pessoa em público, com mentiras, por exemplo, seja o que for, vocês percebem, não é? Mas o que governou a minha mente é o que está aqui o Paulo a falar, é o espírito da vossa mente. Vocês estão a apanhar, irmãos, vocês perdoem-me, eu sou o que sou. Mas vocês, se tiverem paciência, eu acho que vocês vão entender e até melhor que eu vou alcançar. São coisas muito profundas. Por isso é que é preciso ter muito cuidado. Por isso é que vocês estão aqui a ler. Tudo o que saia da nossa boca, tudo o que saia dos nossos pensamentos, a gente deve honrar ao Senhor e glorificá-lo a Ele. A palavra de Deus é muito, muito, muito mais profunda daquilo que a gente lê. A gente lê superficialmente. Ok? A intenção do Senhor é que a nossa mente, a nossa capacidade independente de processar realidade seja governada pelo Espírito Santo. O Espírito é como se fosse... Vou dar um exemplo. Eu moro em Benfica, imagina, não moro, mas é como se morasse. Imagina, moro em Benfica e o Presidente da Câmara é o Presidente de Lisboa. Ok? Portanto, eu estou debaixo, vamos dizer, da autoridade, ou aquela área onde eu vivo está debaixo da autoridade do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Imaginem o Presidente da Câmara é que está a governar aquela cidade, aquela zona, não é? Aquela área, vamos dizer que é a cidade de Lisboa, vamos. E a cidade é como se fosse a nossa mente, o nosso ser. Vocês estão a entender? Mas quem governa a cidade deve estar de acordo com a vontade do Ministro do Interior. Vocês estão a entender o que eu quero dizer? Vocês estão a entender? O Ministro do Interior, vamos dizer que é o Espírito Santo, que tem superioridade sobre o Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara é as nossas vontades, é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de processar a realidade. Ok? Há uma diferença entre isto que a Palavra de Deus está a dar, que é viver em amor, ser benignos com os outros, viver em humildade, viver em perdão e tudo isso é porquê? Porque a cidade está a ser governada por as leis que estão de acordo com o Ministério do Interior. Eu estou a dar uma ideia, tá? Que é o Espírito Santo. A gente deve dar as condições, ou pedir e estar em condições de receber a governação do Espírito Santo às nossas emoções, mesmo com algumas fraquezas e tudo, mas o tal e o Espírito Santo por cima, ele não vai forçar. O Espírito Santo não força ninguém, mas ele está ali a orientar. E nós estamos em obediência e a nossa mente, o nosso ser interior, vamos dizer, as nossas emoções, as nossas ações, as nossas vontades, os nossos desejos, é como se fosse o Presidente da Câmara. Está a governar de acordo, e está bem, está certo, ok? Está a administrar o corpo, que é a cidade. Vocês estão a entender? Da mesma forma que deveria ser assim, ao contrário. Há pessoas que vocês já viram na televisão, eles pegam em caçadeiras, vão à procura, até são dos crentes que eles vão à procura. Porquê é que eles vão à procura dos crentes? Nas escolas, e matam-nos aos tiros nos Estados Unidos, agora já foi no Canadá, vários, em todo o mundo. E o que é que eles dizem? Eles dizem que ouvem vozes, eles dizem que tem uma força dentro deles. Porquê? Porque o espírito da mente, que o Paulo está aqui a falar, que se corrompe pela concupiscência,
e vos renoveis no espírito da vossa mente. O que é este espírito da vossa mente? É exatamente isto. É o que está a governar a mente não é o Espírito Santo. Vocês estão a entender? O que está a governar a mente são demónios, são potestades do inimigo. E eles já têm tanta influência, ilegal, mas tem essa influência, tem essa legitimidade, que a pessoa está completamente refém. Aliás, na verdade, eu não sei, não vou julgar eu, que não sou o Senhor é que sabe julgar. Eu não julgo, mas a gente tem liberdade para discernir. Há pessoas que a vontade deles está entregue ao inimigo. Eles não querem. Há pessoas que estão enganadas. Todos os casos estão enganados, mas há pessoas que a vontade deles, eles não se querem salvar. Isto é real. Vejam os fariseus, vejam. A Bíblia fala disso, está ilustradíssima tudo. Houve o que fez pouco lá na cruz, um deles fez pouco, a vontade dele foi selada, selou. Será que ele foi enganado pelo inimigo? Com certeza, ele foi enganado pelo diabo. É o enganador. Mas a vontade dele, ou seja, o estado dele, não houve nenhuma transformação. O outro não. O outro também teve problemas. O outro teve estas feridas emocionais. O outro teve tudo aquilo que nós todos passamos. Mas ele arrependeu-se. Portanto, há coisas que a gente também, só o Senhor é que sabe. Mas a verdade é esta. Nós somos este tal receptor, não é? Temos esta função. E o problema é que a nossa vontade, pelas concupiscências, nós somos enganados. E o Senhor quer que a gente reveja isso. É o melhor que eu consigo explicar, mas para que a gente se renove. A pessoa que é para ser renovada é porque alguma coisa não está bem. Ela precisa de ser transformada, ser melhorada. E isto começa pelo Espírito que governa a mente. Ok? 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque todos somos membros uns dos outros. Paulo aqui está a falar para o corpo, e na verdade é o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo existem estas variantes. Existem estes irmãos que estão a olhar para trás, uns muito, outros pouco, é assim. Mas o Senhor chama-nos a todos a vir à santificação. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Estão a ver isto? Paulo está a dar estes conselhos para que as pessoas possam santificar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então é assim, de tudo isto que a gente já falou aqui, exaustivamente, horas, já tem aí não sei quantas horas, tudo isto que a gente já falou, está aqui resumido. O que é que a gente deve fazer para se posicionar em novidade de espírito, posicionar-se de acordo a ter um crescimento no reino de Deus, a estar pronto, sem dúvidas, a estar firmado, a estar preservado para a vinda do Senhor. Ok? Bom, agora tu diz-me assim, irmão, eu estou a fazer isso, mas eu sinto que ainda assim, pronto, no entender da pessoa, estou a dar um exemplo, ainda assim, eu sinto que há qualquer coisa que preciso
prontos, porque há qualquer coisa aqui que eu ainda não estou perfeito, ou seja, eu queria ter um crescimento mais evidente, mais forte, ok? Ou, por exemplo, eu queria amar o Senhor, eu não sei amar. Ou, claro, obviamente, ela nunca foi amada na vida. Imagina a pessoa que nunca recebeu amor na vida. Nunca, só recebeu ódio. Essa pessoa tem uma dificuldade em amar. Natural. O Senhor sabe isso. É um caso para não ser... Eu penso que não. Eu penso que ela crê no Senhor, ela vive para o Senhor, mas há ali uma área da vida dela que ela não é mais fraca. Vocês estão a entender? Eu vou fazer aqui uma ilustração para vocês perceberem. Uma coisa que eu já tive a oportunidade de ver uma ou duas vezes, que é, sobretudo, com a figura do pai. Eles são crentes, são irmãos, são queridos na fé, irmãos queridos. Mas há ali qualquer coisa que eles próprios admitem que não têm o crescimento que deviam ter, não estão naquela segurança absoluta. E depois vai-se a ver, vai-se a perceber qual é a fortaleza que está a operar. E é uma fortaleza muito comum, e por isso é que eu vou agora dizer, lembrei-me, que é esta, qual é esta fortaleza do inimigo na mente? Então eu tive estou a ilustrar, obviamente, então eu tive um pai que me abusou, e agora o meu pai celestial é um pai amoroso, é um pai bondoso, é um pai de amor. Eu tenho dificuldades em entender isso. É o que as pessoas fazem. Ela não fala isto, ela ou ele, não é? Não fala abertamente, mas no seu subconsciente, vocês estão a entender o que eu estou a dizer. No natural, a irmã diz: Deus é amor, Deus é o meu Pai Celestial, eu amo e tudo. É verdade. E ela está a ser sincera. Mas dentro do espírito que governa a mente, vocês estão a entender? Na fortaleza que lá está montada pelo sofrimento, está as memórias do abuso, está as memórias das tareias, está as memórias dos castigos, está as memórias do abuso sexual. E isso tem um impacto ainda permanente na vida daquela mulher, daquele homem. Por isso é que ele diz, até se sentem culpados. Pois às vezes o diabo é tão esperto, acima de umas coisas ele monta outros tijolos, agora mais outra muralha. É a muralha da culpa. Agora vais-te culpar, então como é que tu não amas a Deus? Então Deus ama-te e tu não amas. E tudo isto é esta fortaleza que precisa ser destruída completamente. O Senhor veio para nos libertar. A palavra diz-nos, aquele que o Filho libertar, esse é verdadeiramente livre. Não é livre, é verdadeiramente livre. Por isso é que eu te digo, o Senhor é bom e tudo aquilo que a palavra diz é perfeito, santo e verdadeiro. E a gente tem que agarrar o mais possível na nossa vontade e submeter estes pensamentos, estas imaginações, estes falsos padrões de pensamento, submetê-los à verdade da palavra de Deus. Lembram-se que já lemos, ok? Agora é assim, é fácil? Não é. Não é. E não é porquê. Quem é que em casa já não teve um prego enferrujado na parede, aqueles pregos antigos grandes? Eu vou dar este exemplo para vocês perceberem, irmãos. É uma cavilha. E aquela cavilha estava lá na casa dos avós, lá na parede. Já está lá para aí há 30 ou 40 anos, ou 50. E foi posta com uma marreta. E ninguém a tirou. E o que é que acontece, irmãos? Essa cavilha, eu vou já dizer o que é que eu estou a querer representar com essa cavilha. Essa cavilha é a fortaleza. É o padrão errado de pensamento, é o trauma. É a tua resposta automática ao teu crescimento com esse trauma. Compreendes? Eu odeio os homens, e a razão de odiar os homens, essa senhora, foi porque foi abusada. Então todos os homens são maus, ou seja, isto é uma fortaleza. Vocês estão a entender? E essa fortaleza eu estou aqui a representar com essa cavilha. E essa cavilha foi pregada dentro da parede de fundo. E ela está lá há tanto tempo, e a parede és tu. A parede é a tua mente, a tua parede é o teu subconsciente. E essa cavilha, ninguém fez nada. Ela, com o tempo, ela começa-se a fundir com a parede. Vocês estão a entender? As propriedades do ferro, do metal, começam-se a fundir com o cimento, com o tijolo, compreendem? E hoje estás tu a dizer, é aquela pessoa que estavas-me a dizer, irmão, eu estou a andar no Senhor, eu tudo, mas há aqui esta situação, parece que não... Isso é a cavilha. E ela está de tal maneira
afundada e fundida com o ambiente, que é a parede, que o que acontece é que tu estás com um martelo e é difícil, ok? É difícil arrancar esse prego, ele não vai sair assim facilmente. Vamos dizer que o martelo não tem força? Tem. E muitas vezes é outra coisa. Quando ele se arranca, o que é que vem atrás? Vem um bocado da parede. E eu digo-vos isto porque, mesmo na libertação, pessoas que estão possessas, atormentadas por demónios, não são todas, mas já me aconteceu isso. A pessoa ser expulsa, o inimigo ser expulso, e a pessoa cai como se fosse morta. É assustador, porque eu não tinha experiência. O que é que acontece na pessoa? No subconsciente há um reset. Vocês compreendem? Porque o que saiu arrancou a parede também à volta. Compreendem? Está há tanto tempo fundido com o caráter da pessoa, os padrões errados de pensamento. Estamos a falar de ira, de ódio, de inveja. Pessoas que invejam os outros, e é só porque cresceram assim. As feridas levaram-na para esse lado. Outra coisa que também é importante dizer, que eu ainda não disse, irmãos, nem todos têm o mesmo íntimo. A Bíblia também é clara nisso. Há pessoas que sofreram muito na vida e que são as melhores pessoas, um coração bom para o Senhor. Há outras que não, há outras que tornaram-se más, com mau íntimo. Portanto, eu não estou aqui a dizer que é tudo vítimas ou que é tudo mau. Ou seja, eu estou a dizer que isto é uma coisa que existe. E essa pessoa está de tal maneira, o eu dela, o caráter dela, está de tal maneira ligado, entrelaçado, com os padrões, com o inimigo e os pensamentos. Às vezes é mesmo vozes que eles ouvem. Há pessoas que ouvem vozes do inimigo. Eu não estou a falar do crente. O crente nunca devia ouvir vozes. Se um crente anda a ouvir vozes, isso é alguma coisa que não está certo. Mas, de qualquer modo, isto está tão interligado que quando o inimigo é arrancado da parede, há um desligar da pessoa. Isto é mesmo verdade. Há um desligar. E a pessoa tem um reset. É como se fosse um computador que tem que arrancar de novo em modo de segurança. Porque o próprio eu não sabe como é que há de ser. Isto é verdade, irmãos. Eu estou a dizer isto, estou a dar testemunho que isto é verdade. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer, e quero-vos dar agora para acabar, aquilo que, no meu entender, simples, irmãos, levem isto ao Senhor e vejam melhor que eu, o Senhor vai-vos encaminhar. Porque Ele sabe, se o vosso propósito do vosso coração ser estar com Ele, não há hipótese. O Senhor é fiel. E o que é que acontece? O que é que nós fazemos? O que é que devemos fazer? Isto é o que me parece a mim que é correto e é de acordo com a palavra de Deus, que é da gente ter esta, vamos dizer, que é ter esta, vamos dizer, preparação, ok? Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou andar em amor, eu vou perdoar, eu vou fazer tudo, mas pronto, eu vou fazer isto a mim. Aliás, todo crente devia fazer o que eu vou dizer aqui, que é para estar numa modo ainda mais, quer dizer, que é limpar a casa. Vocês estão a entender? Acabar com as hipóteses que o inimigo tem, ok? Isto para quê? Para ser um arrancar do prego mais eficaz. Eu não estou a dizer que o prego, que agora toda a gente tem demónios, não vou falar nada disso. Eu estou a falar é que eles operam através disto. É destes mecanismos, destas entradas, que o inimigo tem a primazia, tem a oportunidade, é o meio, é este vínculo que ele tem, compreendem? E pronto, é isto que eu vou dizer. Bom, a primeira coisa de todas neste, vamos chamar um posicionamento de guerra contra o inimigo, é meditar na palavra do Senhor e preparar o teu coração. Às vezes o meditar é a gente separar-se um bocadinho deste dia-a-dia, destas luzes, tentares procurar o máximo no teu coração, porque o teu coração é o campo, é a cidade da tua mente. Vocês estão a compreender? É como se fosse a tal cidade, a Bíblia diz isso, como eu já disse aqui. Então, prepara o campo. A gente vai preparar o campo
ok, do nosso coração para receber do Senhor. E porquê é que tu vais receber do Senhor? Porque tu sabes na palavra dele que diz que o Senhor é bom. E o Senhor quer te libertar. O Senhor quer te aperfeiçoar nele. O Senhor quer que tu estejas num nível mais próximo de santidade com ele. Ok? Este é o primeiro passo. Ok? E se possível, era bom fazeres um jejum. Não só para separar o coração, mas também para dizer que não à carne. O que é o jejum? O jejum não é matar a fome. O jejum é dizer que não à carne. No fundo, o que é que estás a dizer? O diabo, por um lado, ele está a usar a carne. Ele está a usar a carne para continuar numa situação de pecar. E pecar, e pecar, e pecar. Mulher de Ló volta para trás. E por aí fora. E o jejum é a tua vontade de dizeres, não, eu vou pôr o Espírito primeiro. Você estás-me a entender, irmão, irmã? Há muita coisa no jejuar que eu acredito que se devia falar mais e não se fala, e não se medita nestas coisas. O jejuar pode ser um jejuar de telefone. Faz isso ao Senhor, um sacrifício para o Senhor. Não faças por obrigação, faz por amor. Aliás, a Bíblia diz isso. Tudo o que fazes, a gente tem que fazer por amor ao Senhor. Ok? E depois vamos começar a orar. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor e ao Espírito Santo para que o Senhor destrói todas as fortalezas do inimigo na minha mente. Tudo aquilo que eu penso esteja errado, até os meus gostos, também é os pensamentos, é os gostos, as imaginações. Senhor, eu tenho estes pensamentos, eu não gosto destes pensamentos, eu sei que isto é contrário à tua palavra, mas vem-me estes pensamentos à mente. O que é que isso é? É uma fortaleza. Senhor, eu te peço que tu destruas estes pensamentos, eu quero ser livre. Eu oro a ti, Senhor, para que tires todo o jugo do inimigo da minha vida, porque há um jugo. Também há muitos versículos que falam sobre isso. Há um peso que o inimigo carrega. Porquê é que ele põe esse peso sobre a pessoa? Que é para a manter subjugada e não dar fruto. O objetivo do inimigo, muitas vezes, como ele sabe que não, a pessoa já tem a fé, o objetivo dele é que a pessoa não dê fruto. Faz sentido o que eu estou a dizer, irmãos? Pôr a pessoa entretida, ou através, às vezes, não é só do sofrimento. Atenção, eu por acaso não disse isto, irmão. Devia ter dito isto e não disse. Às vezes é o conforto. Às vezes a mulher de Ló anda para trás só por causa do conforto, tem tudo na vida. Deus, sim, é um bocadinho ao final do dia, já está. E isso é um jugo também. Sabiam isso? Sabem que às vezes as dificuldades e as tribulações são uma bênção? Porque elas trazem-nos para o pé do Senhor. Vejam os irmãos na China, na Coreia do Norte, na Nigéria. Vejam os irmãos daqui agora do Irão. Não é agora, porque a igreja que mais cresce no mundo é a igreja do Irão. É de ficar envergonhado como crente aquilo que nós temos tudo aqui para ser do Senhor. As pessoas no Irão convertem-se, aquilo aos milhares. E reúnem-se em caves, em perigo de morte. Atenção, porque eles lá matam as pessoas mesmo e torturam-nas e tudo. E, no entanto, pelo que sabe, é o país que faz mais batismo, faz mais... É uma coisa louca. Os missionários vão e... Mas porquê? Porque eles sabem, eles estão fortes no Senhor. Eles sabem o que é estar longe do Senhor, o que está no caminho da perdição. Não diz a palavra, aquele muito me amou porque também muito lhe foi perdoado, não é? É assim, este jugo, que às vezes até não é o diabo, às vezes somos nós que o pusemos. Há muitos irmãos que também têm isso. Têm o jugo do inimigo, que não é o inimigo, que são eles que estão a pôr um jugo que o Senhor não lhes deu, porque estão-se a penitenciar. Acham que isso, sentem-se bem. Isso não é de Deus. É para pedir ao Senhor para que a gente seja livres para ir em frente. Por exemplo, simples. O Senhor não vê a categoria das palavras, este indivíduo fala muito bem, olha este pregador. O Senhor vê a honestidade do coração. Portanto, amigo e irmão, até mesmo se não és crente, o Senhor não está preocupado, tu não saberes orar a Ele, não é nada disso. O Senhor quer ouvir a voz do Filho dele. Ele quer amar-te. Ele quer que tu vás para casa, voltes para casa. Não é? Isto está muito a explicar. Porque a gente somos filhos do Adão. E biologicamente a gente somos o Adão. Sabiam isso? Deus olha para ti, Ele vê o Adão.
Não sabem isso? É verdade. Ok? E o Adão afastou-se e nós em Cristo temos a oportunidade de voltar. Que é o novo Adão, é o nosso Adão, é o Senhor Jesus Cristo. Compreendes? Que é o... Pronto, lembram-se da parábola do filho, o filho pródigo? Pronto, o filho volta. E nós somos pródigos. Todos andávamos afastados. Certo? Amém. E depois é isto que a gente já leu aqui nestes versículos anteriores, que é ter aquela atitude de adoração, com reverência ao Senhor, mas com humildade, com sinceridade. E ter pôr no vosso coração, obrigarem-se vocês a confiarem no Senhor, mas é porque Ele é bom. E o Senhor quer-te abençoar. O Senhor quer-te dar esse prémio, que é a paz, que é a vida eterna. Agora tu tens que o receber. Porque se tu, à partida, não acreditas, não vais receber. Estás a compreender essa senhora, esse irmão, essa irmã, que infelizmente no subconsciente dela tem um pai que é mau, porque eu também não tive pai, vou ser sincero. Então o que é que acontece? E está perdoado, mas a gente também deve perdoar. Perdoar e orar, até, porque eles estão vivos, a gente deve orar. Eu tenho um tio que fez uma coisa, desgraçou uma vida, vai orar por ele, ora por ele. É o quê? Ora por ele. O Senhor agrada-se disso. Mas isso tem que me rebaixar muito. Não. É isso que o Senhor quer. É um sacrifício de louvor, é isso também. Isso é um sacrifício ao Senhor. E ora pela salvação dessas pessoas. E tu ter esta atitude, criar estes requisitos. Vocês estão a entender? E a partir daqui, eu agora vou ler aqui só mesmo para terminar, em Tiago, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, versículo 15 e 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Nós não estamos também doentes? O crente que está a ser igualado à mulher de Ló, o tipo de crente mulher de Ló não é um crente doente? E o Senhor o levantará. Eu até quase dizia, o Senhor o fará ir em frente. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vocês sabem o que é que isto quer dizer? Confessar as culpas uns aos outros. Isto não tem nada a ver com a aberração que o catolicismo faz. Catolicismo não é cristianismo. Tem que se dizer isto. Os irmãos não, as pessoas que lá estão, a gente ama-os muito no Senhor e deve orar por eles e deve estar sempre a exortar com todo o amor, para ver se eles se arrependem. Mas aquilo quanto muito, é marianismo, porque o mediador deles é Maria. E o que é que eles fazem? Eles põem lá um homem, que muitas vezes é muito mais pecador do que quem lá se vai confessar, e vai lá uma casinha, e eles vão se humilhar ali à pessoa e contam tudo. E ele diz, ok, reza X vezes isto e estás perdoado. Isto é uma aberração do que está aqui. Eles baseiam-se neste versículo. Quando a Bíblia, ouçam isto, quando a palavra de Deus diz para confessarmos as culpas uns aos outros, sabem para que é que isto é? Isto é para destruir o poder legal que o inimigo tem sobre ti. Porque se tu eras um abusador e se tu confessas isso, tu estás a destruir o poder disso sobre a tua vida. Tu estás a entender? O truque do inimigo é que ele tem que estar de acordo contigo, ou tu estás de acordo com ele. Estás a entender? Por engano, e tudo não interessa, mas se estiveres de acordo, quando tu rejeitas as obras infrutuosas das trevas, não há hipótese. Porque o Senhor respeita a tua vontade. Tu estás a entender? Às vezes há uma luta, claro. Ele não quer sair de casa. O inimigo tem que ser escorraçado da nossa mente. O inimigo é aquele ocupa, meteu-se lá em casa e não vai sair. Ele não vai sair, ele tem que ser escorraçado. É aquele tal prego que eu falei, o tal cavilha. Às vezes é mais depressa, outras vezes tem mesmo que ser ao pontapé e ao murro. Aqui nos ocupas, a gente é com a palavra de Deus, não é? Irmãos, a nossa guerra não é nem contra carne nem sangue. Não é? E é assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isto é para neutralizar o efeito, ok, das nossas culpas sobre nós. Nós estamos a confessar como pecado. Estás a perceber? E orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Hã? E é isso que vocês fazem, irmãos. Tenham esta atitude.
Em vez de orarem para que o Senhor os abençoe, e é bom, não estou a dizer isso, orem ao Senhor para que vos dê um coração de arrependimento, para que vos dê uma nova mente. Senhor, eu quero ter uma nova mente para te agradar. Senhor, eu tenho estas tendências, sabes que eu gosto, eu estou a ver muita televisão. Senhor, destrói isto, eu não quero isto, dá-me a força que eu preciso. E o Senhor gosta disto, o Senhor gosta desta... O Senhor quer que a gente precise dEle. Vocês estão a entender? E que a gente confie nele, à espera que Ele nos dê. Ok? Vamos abrir em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor no nome de Jesus Cristo. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E este, lá está, este é mais um versículo que reforça, que estabelece todos estes princípios, esta base que nós já temos estado aqui já há tanto tempo a estabelecer, de acordo com a palavra de Deus, que a gente precisa de ter uma mente renovada. Para quê? Para que o Espírito Santo possa estar a gerir, a governar a nossa mente. Okay? Que a nossa vontade estar alinhada com a vontade do Espírito Santo, e a vontade de Deus, okay? Em obediência à palavra, okay? Para que a gente possa andar em novidade de espírito, que a gente possa entrar naquele descanso do Senhor. Lá está. Qual é aqui a questão que à partida está no meio? É as tais fortalezas. As fortalezas não deixam ou não querem deixar a palavra de Deus entrar, ok? E se as fortalezas estão alinhadas com a nossa vontade, aí mal estará a coisa, porque o Senhor não nos força, ok? Portanto, eu aqui quando olho para este versículo, no livro de Romanos, e a seguir vamos ler só mais dois, muito breve, isto é só mais uma resenha, mas aqui a ideia lá está, é esta, nós estamos no tal banquete, é um banquete espiritual, e quem é que não vai a um banquete e não exagera sempre um bocadinho, como mais este ou como mais... Quando estamos no banquete, nunca ninguém vai para casa, estou um bocado fraco, não... Isso é o momento certo para nos... como é que vão dizer, recaustarmos, não é? Da gente enchermos à vontade, não é? Isso faz parte da vida, faz parte de Deus. O Senhor Deus deu-nos essa liberdade, até para fazer um exagero aqui e ali. A palavra de Deus nunca é exagero, mas é isto. A gente já podia fecharmos por aqui, mas a minha ideia nesta mensagem é, sobretudo, deixar-vos o recurso, compreender, irmãos? Porque eu compreendo, se calhar agora o irmão vai trabalhar ou assim, ou toma nota numa folha, num livro, na sua palavra. Eu junto com a minha Bíblia, às vezes tenho sempre tenho até vários, um livrinho de notas, e vou fazendo os meus estudos. E tenho essas notas, eu tenho-as guardadas, até já mais que um, porque eles vão se gastando. E às vezes eu passo anos, eu vou ver, eu não me lembrava disto, eu fiz este raciocínio, o Senhor mostrou-me isto, e eu registrei lá, às vezes até faço uns desenhos, que me ajuda a mim pessoalmente. E a ideia aqui é esta, irmãos, é deixar-vos aqui aqueles versículos-chave que me parece a mim que são necessários vocês terem no vosso interior. Semearem esta palavra, esta semente, no vosso subconsciente, ok? Pronto, este versículo aqui em Romanos, eu quando olho para este versículo, vamos ser muito rápidos, eu é que tenho que ser rápido, é verdade, mas eu olho para este versículo e diz aqui, não sejais conformados, mulher de Ló, conformados com este mundo. Esta é a mulher de Ló. A mulher de Ló estava conformada com o mundo, estava em aliança, lembram-se? Estava em acordo. E isso é fundamental, ser destruído esse acordo, ok? Isso é uma das coisas fundamentais para que possa haver esta destruição da fortaleza, que é o acordo legal que o inimigo se baseia também. Não, mas ela concorda comigo. Não, mas ele concorda. Ele aceita isto. Ok? E pronto. Mas diz assim, mas sede transformados. O que é isto, transformados? Pela renovação do vosso entendimento. Transformados pela renovação. Isto é uma regeneração da mente que está aqui. Porque é do vosso entendimento.
Esta palavra que está aqui, entendimento, se não me falha a memória, é dos vossos pensamentos. De certeza, pronto, estou só a querer ser o mais específico possível. Os vossos podem, lá está, podem fazer o vosso estudo e ela vai-vos dizer que ou é pensamento, ou é o raciocínio, ou é mentalidade, ok? Mas para que haja esta transformação na nossa mentalidade, a gente não pode estar alinhados com o mundo. Vocês estão a entender? Vocês têm que fazer aquela perda que o Paulo diz, considerar estas coisas do mundo lixo, em obediência a quê? À palavra de Deus. A palavra de Deus ela é, mas na tua vida ela tem que ser a soberana. Estás a ver? E pronto. Para quê? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isto é para quê? Isto é para que haja uma mudança. Experimentar é uma coisa que a pessoa vai viver. Ok? Vai viver quê? Um novo entendimento. Para que a pessoa, na mente dela, ela não tenha esta apetência, esta necessidade, este fascínio aqueles iscos que o inimigo faz, ok? Ela tem que ter esta regeneração da mente, esta mudança. Se ela tiver a mesma mente que há em Cristo, ok? Que é esta renovação do entendimento, ela vai experimentar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. Está alinhada com a palavra de Deus. Tudo aquilo que traz morte, destruição, condenação, sofrimento, mesmo que tenham um prazer, aquelas ações que tu tentas a fazer, ou até as desobediências, seja o que for, mas tudo aquilo que traz alguma satisfação, olha, deixa estar, olha, o Senhor vai me perdoar, deixa estar. Isso mais tarde, isso vai trazer-te a condenação. Isso é um ciclo de morte. E Deus quer que tu deixes de estar cativo a essas coisas. Tu olhas para isso e que passes a considerá-las lixo. Ok? Isto é que é o experimentar da vontade de Deus. No meu entendimento, obviamente. Vocês agora levem isto à palavra de Deus. E eu estou assim a analisar um bocadinho superficialmente. Mas é isso. Há uma regeneração da mente. Ok? Porque há uma mudança. E essa mudança existe porque a vontade de Deus é o prazer que a pessoa tem. A pessoa tem prazer nas coisas que é a vontade de Deus na sua vida. O irmão tinha aquele prazer de fazer coisas obscenas e agora é o contrário. Isso mete-lhe nojo. O irmão criava dissensão e agora, porque está arrependido, lá está, tem uma nova mente e o Espírito Santo está a governar a sua mente, ele nem se vai condenar, porque não há condenação para aquele que está em Cristo, o Senhor já perdoou, está passado. Mas há uma coisa que é certa, essas coisas à partida devem meter nojo, repugnância. Vocês estão a entender? Eu não vou dizer vergonha, porque às vezes a vergonha, lá está, tem este balanço. Se é uma vergonha que leva ao arrependimento, tudo bem, a pessoa envergonhou-se, não devia ter feito. Agora, se é aquela vergonha que traz condenação, já é mau. Vocês estão a entender? A gente somos livres, o Senhor perdoa-nos, porque não é para a gente sermos escravos da nossa mente, da nossa culpa. O Senhor perdoa-nos para a gente sermos verdadeiramente livres. Estão a perceber? Prontos. Vamos abrir rapidamente. É o segundo de 3. É só este e mais outro. Em Efésios, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Para que... Depois vejam o contexto, irmãos, está bem? Vejam sempre o contexto em tudo e testem, obviamente, okay? Para perceberem com mais profundeza do que é que se está aqui a falar. Eu vou a partir daqui, por a questão do tempo, obviamente. Diz assim a palavra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que sejais fortalecidos com poder. Aonde? Tudo isto está a falar aonde? No homem interior, era o nosso subconsciente. Paulo aqui está a dizer que ele pedia a Deus para que, segundo as riquezas da glória do Senhor, ele nos desse, fosse uma dádiva, que a gente pudesse ser fortalecidos. Fortalecidos quer dizer que a pessoa está fraca.
está fraca no poder. Quando eu acho aqui, no meu entender, irmãos, este com poder quer dizer com o controlo. A pessoa estar, seja fortalecida, quer dizer que tome domínio, vocês estão a entender? Que tenha controlo aonde? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, ele diz o seu Espírito, aonde? No seu subconsciente, é na sua mente. Vocês estão a entender? Okay? O Senhor está a dizer. Porquê? Porque a vontade do Paulo era que a mente, o homem interior, que é o que ele chama aqui, mas isto é o subconsciente, daqueles irmãos de Efésio, estivesse a ser governado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Não tivesse a ser governado pelas concupiscências dos olhos, da carne e as vaidades de cada um da vida, certo? E a gente sabe, já falámos, obviamente, exaustivamente, o que é que está por trás disso, no meu entendimento, obviamente. Depois diz assim a seguir, isto é para quê? Para que Cristo habite. Vocês estão a ver? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Este coração é a cidade. Vocês estão a entender? A fim de que estando aqui, enraizados e fundados em quê? Em amor. Ok? Para que Cristo habite no homem interior, para que a pessoa possa estar fundada, possa estar enraizada, quer dizer que a pessoa está firmada, está ligada ao amor de Cristo, a pessoa precisa de estar fortalecida na mente. A mente precisa de estar no controlo do Espírito Santo. Vamos dizer que é o controle, não é? Porque o Senhor Espírito Santo, ele não é um manipulador, ele fala, mas a obediência está do nosso lado. Vocês estão a entender? Nós temos que estar em acordo, em obediência. Quando eu digo acordo, é obediência, não é? E porque concordamos, obviamente, e é esse o nosso desejo, a nossa ligação emocional, vocês estão a compreender, tem que estar de acordo com o Espírito Santo. E diz assim, no versículo 18, versículo 16, a fim de que estando enraizados e fundados em amor, versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O que é que ele está aqui a falar? Isto é uma outra dimensão. Largura, comprimento, altura e profundidade. Isto é outro domínio, outra realidade. Vocês estão a entender? Para que a gente possa compreender este amor de Cristo, que é outro nível de consciência, vou dizer eu que é um termo do mundo, mas é só para vocês perceberem. A pessoa que está dentro de outra perspectiva da palavra de Deus. A pessoa tem outra ligação, está noutro nível com o Senhor. A gente precisa de ter a mente limpa. A gente precisa de ter a mente com estas fortalezas do inimigo completamente destruídas. Que é para quê? Se estivermos no amor de Cristo, esse amor é maior, nós estamos satisfeitos e não vamos aceder às concupiscências do inimigo, que o inimigo põe na nossa mente. O inimigo sabe que tu tens aquele vazio porque não és amado, e o que é que ele vai te pôr? Olha, vai à prostituta. Tu estás a entender? Isto não é para um crente está fora já de coisa, mas no mundo é assim que funciona. E há muitos, há pastores de todo o lado, infelizmente é essa vergonha e essa tristeza que a gente vê no mundo, nas notícias, que difamam o nome do Senhor por causa disso. Escândalos de adultério e etc. O que é que isso é? É esse homem de Deus, essa mulher, esse irmão, ele caiu na fraqueza. Ele caiu porque é o engano. É o engano da concupiscência. Porquê? Porque ele não tem o amor de Cristo dentro dele. Porque ele está a operar de acordo com aquele vamos dizer, o padrão de pensamento, que é tal fortaleza, que o inimigo sabe que ele está a funcionar. Ele está a funcionar assim, ele está carente, ele está tudo. Obviamente, se ele não tem a Cristo, porque ele está voltado para aquilo dá-lhe uma satisfação, aquilo é bom aos olhos dele. E então é isso que o diabo quer, não vai fazer. Quando a pessoa tem esta mente renovada, que lemos em Romanos,
essa necessidade, esse gosto, não. A obediência do Senhor pelo amor de Cristo é muito maior. Então o diabo, ele abana assim o isco, a pessoa já não pega. Ok? Bom, e diz assim, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, lá está, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, todo o pensamento. O que é o pensamento? Também não é a mente. A mente é o pensamento. Ou seja, para a gente irmos mais além daquilo que a nossa mente tem capacidade de processar, a gente temos que conhecer o amor de Cristo. Porque quem conhece o amor de Cristo tem o Espírito Santo. Vocês estão a entender? E lá diz aqui, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é pleno, está completo, está preenchido. Está a ver? Não há mais nada a fazer. Está bem. Está o tal descanso do Senhor. Ok? Por isso é que eu digo, irmão, se tem medo, tem ansiedade, ou outros têm frustração, ou outros têm depressão. Eu não estou a dizer que é uma coisa momentânea do dia, a pessoa está cansada e tudo. Isso é normal, não, lá está, como eu já disse. Não estamos aqui a entrar em fanatismos e em paranoias. Mas o que acontece é que o diabo é muito subtil. Ele sabe quais é que são as fraquezas da pessoa, de cada um de nós. Ok? E então é por aí que ele trabalha. Ele não vai pelo que é difícil. Vocês estão a entender? Ele vai por aquilo que a pessoa já tem a potência natural. E como é que... Pronto, já falámos aqui, tanta vez. Como é que a gente faz? Começa pela obediência à palavra de Deus. Ok? É a nossa vontade. A nossa vontade alinhada com as condições que o Senhor exige que a gente tenha, que é obediência à palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa governar a nossa mente. Ok? É o tal ministro do interior que manda uma diretriz, as normas são estas. E o presidente da Câmara, que é as nossas vontades, as nossas ações, os nossos desejos, muito bem, olha, é exatamente isto. Ok? Para que a gente possa crescer em santidade. E este ciclo, em vez de ser da mulher de Ló, é do Ló, vamos dizer, que é do ciclo da obediência, que é andarmos em santidade. Também é um ciclo de ir em frente, não é um ciclo de olhar para trás. Ok? E é assim. E é a plenitude, isto é que é a plenitude de Deus. Quem tem a plenitude de Deus, quem está cheio da plenitude de Deus, vocês acham que está a pensar em ir para trás no mundo? Não está. Não está, irmãos. Eu não estou a dizer que nós não somos fracos. Nós somos todos, só o Senhor Jesus é que teve completamente, e nunca pecou, nunca falhou, obedeceu, a sua mente completamente limpa. Está tudo certo. Mas o Senhor Ele vai olhar para nós como a tal bússola, para onde é que nós estamos a andar. Estás a ver? Se o Senhor olha para nós e Ele vê, olha, e Ele andou para a frente, ele não esses, anda para trás e volta para a frente e volta para trás. Eles estão a fazer a brincar, a entristecer o Espírito Santo. Na verdade, a brincar com a graça do Senhor, porque o Senhor perdoa. Isto é o meu entendimento da palavra, é este: o Senhor perdoa. Porque o Senhor não nos diz para a gente perdoar e Ele não nos perdoa. A perdoar sempre. Então Ele também deve perdoar sempre, o Senhor diz. O problema é que a gente não tem obras. A gente não tem obras. E o Senhor olha para nós e Ele vai nos ver, vai julgar. A gente, caímos na desobediência, entristecemos o Espírito Santo e um dia Ele certamente se vai extinguir na vida daquela pessoa. E depois é a operação de erro, é o repobre da fé, essas coisas todas que a Bíblia também nos avisa, né? Que depois é impossível que a pessoa volte atrás. E é isso, prontos. Por último, vamos só ver em Hebreus 4, versículo 12. Diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há versículos que a gente tem muito aqui que, pronto, vamos ver isto dentro daquilo que é possível, mas são versículos muito profundos da palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus é eficaz. Eficaz vai fazer o quê? Ela vai fazer um trabalho, não é? Eficaz é algo que vai fazer uma ação, certo? E essa ação é feita aonde? É feita, quando diz aqui que penetra, quer dizer que vai fundo, até à divisão da alma e do espírito. Onde é que é esta divisão da alma e do espírito? Eu não sei, ninguém sabe onde é que a gente não tem esse cuidado, mas a gente sabe que está a falar do nosso ser interior, é do homem interior. Eu já falei aqui, chamei o subconsciente, eu penso que está correto, obviamente. Mas eu aqui também vou-vos dizer outra coisa que eu já disse até noutras mensagens que já gravei, que é, no meu entendimento, este lugar profundo do nosso ser é também, certamente, e eu penso que está ligado à nossa mente, é tudo, ou seja, nós somos uma interface de um espírito com o corpo. Então, em algum ponto, tem que haver uma ligação, vocês estão a entender? Por exemplo, nós temos o músculo e temos os ossos, não é? São duas coisas distintas. Mas vocês sabem que existem os tendões. Os tendões ligam os músculos aos ossos. E vocês sabem que um tendão... Vão confirmar. O tecido do tendão tem 4 estados. Tem um que é músculo, tem um que é tipo meio músculo. Vão ver isso, irmãos. Que é menos músculo e mais cartilagem. Tem outro que é mais cartilagem e menos músculo, e tem outro que já é só cartilagem. Vocês estão a entender? Há uma sequência de passar de um estado para o outro. Vocês estão a entender o que eu quero dizer? A nossa alma, ela está dentro do corpo. Ou seja, a alma vive dentro deste corpo biológico, não é? Para poder operar neste mundo. E o corpo biológico é também a mente, é a nossa maneira, o nosso cérebro, vamos dizer, eu ia dizer em inglês, o nosso cérebro, não é? Ele faz parte do corpo, mas o cérebro tem a mente lá dentro, não é? O cérebro é a máquina que processa o que a gente não vê, que é o espiritual. Vamos dizer, não é? E a Bíblia fala do coração, que é o interior do homem, não é? Mas não é o coração físico, não é? Ou seja, estas coisas a gente não tem capacidade de entender isto. A gente entende assim um bocadinho, como se fosse uma criança. Mas no meu entender, em algum ponto tem que começar um e acabar outro. Vocês estão a entender? É aqui, é neste ponto de profundidade, de princípio do nosso ser, de gênesis do nosso ser, que a palavra de Deus opera eficazmente. Onde é que vocês pensam que as fortalezas operam? Não é no nosso íntimo, no nosso fundo. Porquê é que vocês pensam, e quem conhece a palavra, e quem até não conhece do mundo, mas quem conhece a palavra, vocês veem uma pessoa que já se manifestou com demónios. Eles não se manifestam a atuar assim, de qualquer maneira. Eles têm que vir ao de cima. Vocês estão a entender? Nem sempre, às vezes há uma manifestação. Isso, não estou a dizer que não, eu não estou a generalizar, vocês estão a entender? Mas o que é certo é que estas coisas não estão à superfície. Vocês estão a entender? Há uma outra dimensão. É como se fosse a ponta do iceberg, não é? A gente olha para o iceberg, mas não está a ver que lá por baixo há a maior quantidade. Está escondido. E nós também somos assim cá dentro. E é aqui, é nesta área, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ativa. Ok? Por isso é que só a palavra de Deus é que pode mudar a nossa mente. Não é psicologia, não é boas ações, não é o teu próprio esforço. Só a palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, é que nós podemos ter o resultado, que é termos o seu espírito. Vocês estão a entender? E é nesta área, não é, onde diz aqui, e é apta para discernir os pensamentos. Discernir é decifrar, não é? Certo ou não? É discernir os pensamentos e intenções do coração. A gente sabe que o coração é mau acima de todas as coisas. O nosso coração, à partida, está armadilhado pelo pecado. Vocês estão a compreender? Pela natureza do pecado. Não é? Portanto, a tendência do coração é má. E estas intenções do coração são más. Então, o que a palavra vai fazer
é que vai fazer um trabalho de transformação, vai discernir, vai dizer o quê? Isto está errado, que é o discernimento. Vocês estão a entender? Ele vai discernir que os pensamentos. Se os pensamentos no coração daquele irmão, por exemplo, enganar a sua esposa em adultério, pronto, ele sabia lá que aquilo estava... Mas isto também não é bem assim. Toda a gente faz isso. Ou seja, esse é um pensamento que, à luz da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, no interior da pessoa, ele vai ser discernido. A pessoa vai discernir e vai dizer: eu não posso fazer isto. Porque isto, aos olhos de Deus, isto é horrível, isto é mau. Vocês estão a entender? A palavra de Deus, ela vai operar no íntimo da pessoa para se tornar a base, a constituição daquela cidade, vamos dizer, daquela... Vocês estão a entender? Isto é lei. Não é o que é que eu acho que me faz sentir bem. Vocês estão a entender? Bom, é o melhor que eu consigo explicar, irmãos. Vamos em frente. Bom, irmãos, dito já tudo isto, eu quero-vos só deixar aqui uma base de oração, ok? Que é um guia, vamos dizer. Isto é para aquela pessoa, aquele crente, que verdadeiramente ele já está posicionado em obediência à palavra de Deus, ok? Há este combate dentro da sua mente, dentro da sua vontade, não é? Obviamente ele está a alinhar a sua vontade, a posicionar-se em obediência à palavra de Deus, a levar cativos todos os pensamentos, não é? E a batalha na mente não é fácil, que a gente já falou aí. Ou seja, a pessoa está a procurar viver em amor, em perdão, já perdoou, a pessoa vive em misericórdia, vive em humildade, vive em gratidão, e etc, tudo mais. E agora já preparou o seu coração, ok? Já se aquietou, já meditou na palavra sobre estas coisas, não é? Já jejuou ou vai jejuar, ou se o entender fazer, isso é convosco, não é? E aí posso-vos garantir, a oração é outro nível, ok? É outro nível, não há sequer comparação. A oração que este irmão, que esta irmã tem, é a oração para que o Senhor quebre o seu jugo. O jugo, que cada um saberá, ok? Que liberta a sua mente, que o faça ir em frente nos caminhos do Senhor, ok? Estamos a orar, não é para que o Senhor abençoe aqui ou ali, que também, como já disse aqui, isso faz tudo falta e está tudo certo. Mas o que estamos aqui a tratar objetivamente é esta área, estamos a trabalhar na batalha do subconsciente. Vocês estão a entender? E isto tudo numa atitude de louvor e adoração, em sacrifício de amor ao Senhor. Tudo isto, como eu já falei aqui também, é para criar as condições, a base, o ambiente, a preparação, ok? Para que o Espírito Santo verdadeiramente possa operar na vida daquela pessoa. Vocês estão a entender? Eu, como já disse, não é fácil. Mas o Espírito Santo é que faz o trabalho. E para o Espírito Santo ele não há dificuldades. Ok? Eu queria-vos deixar, como já falei, aqui uma base de oração. E é mais um guia, ok? A gente vê muito aí, em todo o lado, pronto, escrito, falado, visto em filmes e coisa. Façam esta oração e está tudo bem. Eu não creio nisso, obviamente. Porque a oração tem que vir do coração. Mas eu, de qualquer modo, eu não tenho nada contra ter uma base. Porquê? Porque onde é que o irmão vai buscar entendimento? Ok? A base que eu vos vou propor de oração, ok? Tendo este princípio já estabelecido, ok? Este posicionamento, esta base de oração, não é para vocês pegarem nela e lerem, já está. Isso é o que toda a religião do mundo inteiro faz. Isso é zero. Esta base é para vocês meditarem nela, lerem, estudarem e aplicarem a vossa vontade, o vosso coração e as vossas circunstâncias pessoais àquela oração. Vocês estão a entender? E verem se faz sentido e orarem ao Senhor. Ok? É mais é um guia, vamos dizer assim. Ok? E isto é mais para quê? Porque é aquela situação que já abordámos.
um irmão viveu 30, 40 anos com um processo de pensamento errado, um raciocínio errado. E, entretanto, até é crente já há 10 ou 15 anos. Mas que ele entende que estas coisas fazem sentido. E o Senhor já lhes mostrou, porque o Senhor vai-vos convencer, certamente. Se vocês forem sinceros, o Senhor convence deste pecado. E convence da sua justiça e convence do juízo, não é? Que estas coisas que o Espírito Santo faz. Portanto, a gente sabe, tal como foi a mim, eu acredito que até melhor será nos irmãos. Eu não estava consciente destas coisas aqui há uns anos, valentes. E o que é que acontece? Quando as pessoas estão neste posicionamento, neste ponto da vida deles, eles têm que aplicar a sua vontade e reverter, vamos dizer, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu essa autoridade. Mas a gente tem que aplicar, e a gente muitas vezes tem que aplicar esta vontade em ação. Okay? Nós temos que escorraçar o inimigo, porque ele não quer sair. Okay? E nós temos que ser fortes no Senhor. E eu quero que vocês vejam mais isto como uma orientação. Vocês estão a perceber? Mais um guia. E obviamente eu até vou ver se consigo disponibilizar este recurso nas descrições ou assim, que vocês possam descarregar e terem isto. Mas não no sentido de chegar ali e repetir. Não é assim que funciona. Vocês estão a entender? É a pessoa, primeiramente, analisar, ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus e compreender, ok? Compreender o que é que nós estamos aqui a abordar, ok? E este guia basicamente é um posicionamento. Eu vou-vos dar assim os tópicos por alto. Eu não vou mesmo só, vai ser mesmo só por alto. Lá está. Isto é de acordo com aquilo que é a minha visão. Vocês estão a entender? De acordo com aquilo que é a minha realidade, aquilo também que eu tenho aprendido também ao longo do tempo, pela graça do Senhor Deus. A primeira coisa é a pessoa ter nesta atitude de louvor e adoração, a pessoa tem uma postura de ação de graças, ok? O irmão vai agradecer ao Pai tudo aquilo que o Pai lhe tem dado, ok? O seu amor, a bondade, a salvação, a fidelidade, obrigado pelo seu sangue. A pessoa tem esta atitude de gratidão para o Pai, ok? E a seguir ao louvor, ok? A pessoa vai declarar aquilo que o Senhor é sobre a sua vida, ok? O Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, ok? Para aquele irmão que nunca teve um pai, o Senhor vai declarar, tu és pai do órfão. Sabem porquê? Porque o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. Tu, quando estás a declarar isto, tu estás a declarar a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor se é absolutamente fiel. E Ele, obviamente, Ele faz cumprir a sua palavra. Então, se tu estás a declarar a palavra de Deus como a tua vontade, obviamente é isso. É um reverter de todos esses pensamentos de condenação que tu tens tido ao longo dos anos, no subconsciente. Não declarados muitas vezes, mas eles estão lá. Vocês estão a entender? Então tu és o meu pai, Senhor, porque tu dizes que tu és o pai de um órfão e eu não tive pai. Então a gente tem esta postura de louvar ao Senhor de acordo, não é com o que eu acho, é com aquilo que Ele é para mim. Ok? E depois, no meu entendimento, a outra parte é a pessoa posicionar a vontade de Deus na sua vida, ok? A pessoa vai começar a agradecer pela fé, que é aquilo que agrada a Deus, a pessoa vai agradecer o que é que o Senhor vai fazer na sua vida, ok? A pessoa vai começar a humilhar-se em declaração, obviamente, ao Senhor, e a pessoa vai, portanto, ter uma postura, agradecer a vontade do Senhor a ser feita na vida dela, a entrar noutro nível de proximidade com o Senhor. Obrigado por aquilo que tu vais fazer, que tu sempre já fizeste na minha vida e aquilo que tu ainda agora vais fazer, porque a pessoa vai declarar as coisas que não são como se já fossem, de acordo com a vontade de Deus. Vocês estão a entender? É um posicionamento de fé. A vontade de Deus na minha vida. Deus quer me libertar. Deus quer me abençoar. Deus quer me santificar. Deus quer que eu esteja no seu descanso. Deus não quer que eu viva esta condição. Portanto, vocês depois veem só. Isto não é nada de exaustivo, ou seja, mas é este posicionamento que é preciso ter. Isto é uma questão legal também. E depois, é bom que a pessoa tenha uma atitude de arrependimento, rejeitar o pecado e declarar isso, ok? E aqui é a área que é pessoal a cada um, porque cada um tem as suas áreas, mas a pessoa deve declarar, Senhor, que eu me arrependo dos meus pecados. E aí deve deitar tudo cá para fora. Quando vais a não me quero
distrair aqui muita coisa, mas quando a pessoa vai ser julgada, quando a pessoa vai para uma questão legal, a primeira coisa que vão fazer é vão dizer: você considera-se inocente ou não? E a pessoa, se for sincera, está: eu sou culpado, eu não sou inocente, mas está a pedir clemência. Ou seja, este posicionamento de arrependimento e rejeição do pecado é basicamente a pessoa posicionar-se de acordo com a vontade de Deus numa posição de pedir clemência, de assumir o pecado ao Senhor, para que, de acordo com a palavra de Deus, ao estar arrependido, esses pecados sejam perdoados e que a pessoa seja lavada de toda a injustiça. Estão a ver? Então aí vocês devem deitar tudo cá para fora, com toda a vossa sinceridade, ok? Se a pessoa foi desobediente, se a pessoa tem amargura, se a pessoa foi orgulhosa, se a pessoa tem inveja, se a pessoa é gananciosa, se a pessoa... Por isso é que é preciso, anteriormente, a pessoa ter preparado o seu coração. Por isso é que é preciso, anteriormente, a pessoa já estar nesta atitude de oração e de louvor e de meditação na palavra de Deus, que é para o Espírito Santo poder falar, aliás, nós podermos ouvir a sua voz. E porque Ele vai dizer: tu precisas te arrepender desta área. Tu apontas o dedo aos outros. Tu precisas de confessar isso como pecado. Estás a entender? É o Espírito Santo nesta parte, para mais, já tendo o louvor, já tendo a ação de graça, já tendo a declarar a vontade de Deus em nós. Estão a entender, irmãos? Portanto, aqui nesta parte do arrependimento, isto vem na sequência deste posicionamento, ok? E aí, tu tens que confessar. Se estiveres metido em feitiçaria, astrologia, irmãos que reverteram essas coisas, reverteram a sua mente, o seu passado, o seu subconsciente, à infância, para serem curados, coisas desse. Eu tenho ouvido coisas. Isso tem que ser tudo confessado, arrependido e confessado como pecado perante o Senhor, que é a rejeição do pecado. Sem isto não há hipótese, esqueçam. Não vale a pena estar a maquilhar esta área e tentar achar que vamos ser livres. Isso é impossível, ok? E a pessoa deve, por exemplo, se a pessoa tem objetos em casa, há uns tempos atrás, tivemos, eu e vários outros irmãos, em casa do irmão, ele tinha lá uns quadros com umas coisas egípcias e aquilo saltou-me. E tanto foi que, mais tarde, o Senhor pôs no meu coração, eu próprio fui lá com a minha mulher e orámos e tudo, e fomos falar em amor, porque aquilo tinha que sair da casa dele, no sentido dele ser, pronto, não se coaduna com as coisas de Deus, e tínhamos no coração falar com ele. E quando fomos falar muito em amor e tudo, ele foi logo imediatamente: não, isso não é assim, eu não acredito nisso, aliás, já me falaram e tal. Onde é que esse irmão vai ser liberto? Ter ali o Deus Ra na casa dele, em lugar de honra, ele sabendo que aquilo, ele tinha uma ligação emocional com aquilo, não se arrepende, não rejeita. Isto abre uma porta na vida da pessoa. Portanto, irmãos, eu não estou a dizer que todos têm isto ou que têm coisa, mas isto é um exemplo, estão a ver? Vocês têm que se arrepender de tudo o que vem ao pensamento. Vocês orem ao Senhor: mostra-me aquilo que eu devo orar. Vocês estão a entender? E esta parte do arrependimento e rejeição do pecado, vocês descarregam tudo. Abrem o seu coração. Não tenham vergonha. O único que vai ser envergonhado, garanto-vos eu, que é o diabo. E eu digo-vos isto por testemunho. Porque vocês humilhem-se perante o Senhor e Ele vai vos exaltar. Ok? Jesus fez isto. Ok? E é isto. Tudo o que é os vícios, glutonaria, seja o que for, vocês tenham esta... Eu dou lá alguns exemplos, por isso é que eu digo isto, por isso é que é este guia. Isto é uma orientação só. Mas, obviamente, cada um saberá de si. Todos temos áreas da nossa vida que é preciso haver uma declaração de arrependimento e rejeição do pecado. Ok? E obviamente, o passo natural seguinte é declarar ao Senhor com todo o coração que perdoas tudo e a todos do fundo do coração. Ok? E quando tu dizes perdoas tudo e todos, é perdoar com alegria por aquela pessoa que era aquela que estava a odiar. Vocês estão a entender?
É este posicionamento, isto é agradável ao Senhor. Depois também tem lá os versículos bíblicos, para vocês, obviamente, verem que isto está de acordo com a palavra de Deus. E pedir ao Senhor também, se há alguma coisa que vocês não se lembram que devam perdoar, que o Senhor vos mostre ao coração. Que é para vocês deitarem, neste momento, deitarem tudo cá para fora. Vocês estão a entender? E isto tudo é para quê, irmãos? Tudo isto é para quê? Tudo isto é para destruir a base legal que o inimigo já tem na tua vida e tu não estás consciente. Estás a perceber? Tudo isto é para unir a tua vontade, divorciar-te do diabo. Eu pertenço a Cristo. Sim, então se pertences a Cristo, porquê é que estás com esse problema e esse não sai? Então o Senhor não é poderoso para te libertar? Vocês estão a compreender o que eu quero dizer? Este posicionamento, até aqui, já vou continuar, mas este posicionamento aqui é o que cada crente, de acordo com a sua situação, deve ter, no meu entendimento, para deixar o inimigo descalço. Porque senão é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque pertence ao Senhor, mas que é difícil é. Então, a partir daqui, deste posicionamento, quando a pessoa perdoou completamente, aqui a pessoa vai passar da defesa para o ataque, ok? E ela vai começar a atacar áreas, a atacar as muralhas, ok? Ela vai destruir, no nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Pela autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, ela vai começar a atacar o inimigo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então a pessoa vai começar a declarar, ela própria vai preparar o seu próprio eu, lembram-se, a nossa vontade, as nossas emoções, as nossas ações, elas vão ser preparadas com a palavra de Deus. Nós vamos começar a declarar a palavra de Deus. Eu tenho aqui uns versículos, vocês obviamente há mais, cada um depois vai ver aquilo que melhor se adapta à sua situação dele, mas por exemplo Senhor Jesus, eu peço-te que repreendas o diabo em relação à minha vida. Está em Judas, no versículo 1. E depois declarar, portanto, o Senhor, eu agradeço-te que no teu nome deste-me poder para pisar toda a força do inimigo e nada me fará dano algum. Isto está em Lucas capítulo 10. Okay? E por aí fora a pessoa vai começar a declarar a verdade da palavra de Deus, a espada. Vocês na verdade estão a começar a tirar a espada da bainha e a já preparar para desferir o ataque mortal sobre a estrutura do inimigo na tua mente. Vocês estão a entender? E por aí fora. Por exemplo, caso também tenho aqui este versículo que já falámos. Aquele que o Filho libertar é verdadeiramente livre. E vocês vão lembrar, vou eu passar a expressão, lembrar ao Senhor das suas promessas, porque o Senhor é fiel, mais uma vez. Ok? Vão pôr as coisas, com toda a reverência, do lado do Senhor. Ó Senhor, se tu me libertares, eu sou livre. Eu peço que tu me libertes. E por aí fora, ok? E eu pus aqui uma série de versículos, depois cada um depois usará conforme entender melhor. E então, depois desta declaração, vocês, por exemplo, lembram-se, o David, ele também declarou a palavra do Senhor, quando ele estava em frente ao Golias. Ele disse, eu venho a ti, eu agora estou a parafrasar, eu não venho a ti nem com lança nem espada, mas eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele declarou ali a palavra de Deus. É um compromisso legal, é uma declaração. Vocês estão a entender? Vocês já depois de fazerem isto, então aí é que é o momento-chave. É vocês darem ordem de despejo ao diabo na vossa vida. Irmãos, vocês façam isso, vocês são libertos. Mas têm que ter esta preparação, porque aí o diabo não tem por onde se fugir, ele não tem por onde se refugiar. Vocês estão em desacordo total com ele. Vocês estão em obediência à palavra de Deus. Vocês estão em amor, vocês já estão em perdão, vocês já estão em humildade, vocês já estão em benignidade. Estão a entender ou não? E o Senhor é altamente fiel. É uma coisa que a gente não tem capacidade de entender. Okay? Então, neste momento, vocês vão esmagar, no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês vão pisar todo o poder do inimigo sobre a vossa mente. Lembram-se, Deus deu a mente a vocês, a mente é vossa. E vocês vão escorraçar, o inimigo já tem as malas feitas, e vocês vão escorraçá-los da vossa mente.
do vosso ser interior, do vosso homem interior. Então aí eu faço aqui, nesta última parte, uma série de declarações e vocês começam por agradecer em fé o que é que o Senhor vai fazer agora sobre a minha vida. Eu agora, neste momento, pela fé na palavra de Deus, eu ordeno que no nome do Senhor Jesus Cristo sejam quebradas todas as alianças que estão feitas na minha vida, ou comigo, ou através de mim, ou na minha pessoa, porque às vezes foi os vossos pais que fizeram uma aliança com vocês quando eram bebés. Isto acontece muito. É sobre a minha vida. Então vocês ordenam que no nome de Jesus isso seja quebrado, neste momento, ok? E por aí fora, todos os laços com a feitiçaria, com bruxaria, vocês começam por aí. Vocês declaram isto na sua vida. Cada um na sua vida, ok? Todo o poder das maldições. Nós temos que começar por um lado. Este é o principal, ok? Eu não estou a dizer que é só isto, ok? Todas as maldições na família, nas gerações. Senhor, há um historial de álcool, há um historial de suicídio na minha família. Eu tenho essa tendência. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quebro o poder legal desta maldição sobre a minha vida, ok? E por aí fora. Eu dou aqui vários exemplos de várias áreas. E é, nesta altura, vocês declararem e ordenarem que no nome de Jesus Cristo, tudo o que é espírito de rejeição, mente narcisística, o eu, a mente dupla, mente de confusão, espírito de religião, é muito abundante, meus irmãos, muito. Espírito de religião, espírito de ódio, vocês nomeiam o que o Espírito vos der, o Espírito do Senhor Deus vos chamar ao coração, vocês declaram isso logo. No nome de Jesus Cristo, este espírito de rejeição que tem operado em mim, eu ordeno que saias agora no nome de Jesus Cristo. Façam isto na fé, o Senhor é fiel, vocês vão ver, vai haver uma transformação na vossa vida. Tu não tens mais poder legal sobre a minha vida. Eu te rejeito, eu te renuncio, eu te rejeito no nome de Jesus Cristo. Eu destruo o poder que tu tens sobre a minha vida no nome de Jesus. Eu te ordeno que sais agora, imediatamente, e não voltas mais. E isto, irmãos, por aí fora, espírito de depressão, espírito de opressão, espírito de preguiça em relação às coisas de Deus, tudo o que tem confusão na mente, tantos irmãos têm confusão na mente, e não é só cansaço. Para as coisas de Deus as pessoas nunca estão... Há confusão, parece que não conseguem entender. Vocês falam contra isto. Lá está, irmãos, está ali alguns exemplos. Se vocês fizerem este trabalho de se aproximarem do Senhor, Ele vai se aproximar de vocês. E da mesma maneira que eu escrevi isto, e vou-vos disponibilizar, o Senhor vai-vos dar também aquilo que vocês precisam. Vocês estão a entender? E o inimigo, eu vou-vos dizer, ele não tem hipótese. Não tem hipótese. Porque ele não tem poder legal sobre vocês. Vocês estão a entender? Tendo estes preceitos. Ok? E é isto, irmãos. Vocês declaram, tenham no meio disto tudo, isto é uma batalha espiritual. Realmente é uma batalha. Mas a vitória é vossa em Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus não somos vencedores, somos mais que vencedores. Mas é preciso primeiro que estejam em Cristo. Compreendem? Se vocês estão com um pé em Cristo e com um pé no mundo, aí fica mais difícil. Vocês estão a entender? Mas é assim, vocês, no meio desta batalha, na conclusão desta batalha, vocês têm que, irmãos, uma coisa que eu também está-me a vir agora ao pensamento é assim, vocês têm que aprender a amar o Senhor, ok? O Senhor é paciente, mas Ele quer que vocês o descubram. Vocês, à medida que começam a ter esta obediência, começarem a ler a palavra com outros olhos, a procurar obedecer à palavra, não é só ler, o Senhor Ele vai operando. E há uma coisa que acontece, que é vocês começam a odiar o mal. Vocês sabem que isto é bíblico, odiar o mal. E quando vocês odeiam o mal, vocês, ao dizerem isto que eu falei agora aqui, vocês, quando repreendem o inimigo na vossa vida, isto é um ódio santo. Porque quem odeia mais o pecado e o mal é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus. Deus odeia o pecado, lembra-te. Deus ama-te muito, mas Deus odeia o pecado. E Deus manda-nos odiar o pecado também. Estás a entender, irmão?
E esse odiar o pecado não é outra coisa senão também não ter uma ligação emocional. Porque quem é que odeia uma coisa e está ligado a ela com o coração? Não. Já não há relação nenhuma. É corte. Estão a entender? E vocês, no meio disto tudo, terminem sempre com uma declaração de fé. Terminem sempre, e é ação de graças ao Senhor, obviamente, mas é declarar o sangue de Cristo, Jesus Cristo, sobre a minha vida. Façam este compromisso. Vocês declaram isto com alegria, como é que eu queria dizer? Com regozijo, ok? Ao Senhor, eu declaro o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, ok? O inimigo não pode mais estar em mim. Eu pertenço a Cristo, ok? Amém? E por aí fora. Portanto, e ter esta declaração de em que lado é que nós estamos, compreende? Ou seja, eu não estou do lado de lá ou estou do lado de cá. Qual é o lado que tu estás? Eu estou deste lado. E eu não só não estou neste lado, eu odeio o lado de lá. Eu corto os laços todos com ele. Vocês estão a entender? E dito isto, vocês têm esta renovação da mente clara. Mas completamente. Estamos num outro nível de obediência, num outro nível de paz, num outro nível de amor. Nós não estamos a fazer as coisas de Deus na base da religião, do tem que ser. A gente está a fazer por amor ao Senhor. É uma alegria, irmãos. É uma paz, é um alívio. É uma coisa que não há explicação. Há explicação à luz da palavra de Deus, que é aquilo que nós já falámos. Estamos na plenitude de Deus. Termos a plenitude de Deus em nós. Meditem na palavra e o meu desejo é que vocês verdadeiramente, vocês e eu e todos nós, estejam verdadeiramente prontos para que a gente possa estar naquele lugar que o Senhor foi preparar para nós, não é? E Ele foi-nos preparar um lugar e sabem que a palavra de Deus diz que nós, não temos capacidade de entender aquilo que o Senhor preparou para nós. Lembram-se, irmãos? Vale a pena porque o Senhor tem preparado uma recompensa. Vale a pena, já aqui neste mundo vale a pena, mesmo com as tribulações e etc. Mas a promessa que o Senhor nos fez é a vida eterna de uma maneira que o nosso cérebro não tem capacidade de discernir, de bom que é. Portanto, vale a pena a gente ser obediente ao Senhor e esperar nele, e o meu gozo é que esta mensagem possa contribuir para vocês estarem num nível de maior profundidade. Irmãos, haja alguma coisa que me passou ou que me falhou, porque eu sou um ser humano, eu estou a fazer isto de obediência, como já falei. Irmãos, contactem-me ou mandem uma mensagem ou ponham em um comentário, seja o que for, é sempre muito bem-vindo. Eu fico muito agradecido, está bem? Que seja para edificação do reino de Deus, está bem? Eu vos abençoo e oro ao Senhor Deus para que vos faça prosperar em tudo, está bem? Que o Senhor Deus esteja convosco, irmãos, no nome de Jesus Cristo.